Eu queria te fazer uma pergunta, Pablo. Queria que, em oposição a isso, você pudesse falar um pouco do seu trabalho, com as pessoas em situações de rua, e um pouco essa diferença, e também pudesse abordar a sua perspectiva entre psicanálise e psicologia, fazer essa diferenciação epistemológica, não só na prática, mas o que diferencia um do outro, porque pode ser uma das questões que está em silêncio. Sim, eu acho que é esse ponto mesmo, a pessoa chega cristalizada, não significante, mas não vamos ser lacanês, mas ela chega presa em uma representação de si, que às vezes vem do próprio grupo ali, enquanto as pessoas que estão em situação de rua, às vezes vem da sociedade maior, entre muitas aspas, né? Mas é um ponto também, quando eu pego a população de rua como referência, você falou como se a rua fosse uma residência. Tem o Josh Broyd, né, ele é psicanalista aqui da USP, e ele propõe pensar a população de rua como uma instituição. Parece meio estranho, mas ele parte dessa premissa, que é do Goffman, na verdade, que é um sociólogo, né? Tem um livro, Manicômios, Conventos e Prisões, que ele vai analisar o que seriam instituições totais. E o Brad, ele faz essa relação com a rua que eu acho muito interessante. A rua enquanto uma instituição total. Uma instituição total, o que eu quero dizer com isso? No sentido que toda a vida do sujeito, de onde ele dorme, de onde ele trabalha, porque sim, tipo, as pessoas moram na rua, mas a rua também é um lugar de sustento para elas, né? Como também como ela se satisfaz, até pegando um pouco do nível do desejo. Tudo isso acontece em um mesmo local. Por isso, conventos, prisões e manicômios. É por isso que são total. É um lugar fechado. E toda a significação do sujeito gira em torno disso. É a mesma coisa que eu estava falando antes, quando a gente pensa numa coisa mais individual, de suspender isso. Tanto que no CTA a gente tinha muito esse compromisso de fazer as pessoas circularem por outros espaços, entendeu? Frequentar outros ambientes, ter outras experiências. E tinha até alguns conflitos institucionais mesmo, que são diversas instituições, diversas perspectivas, isso muda também de acordo com quem compõe ali, mas é essa questão, qual que é nosso trabalho ali, e você pega um CTA, se você pegar o projeto que define é incluir as pessoas, né, tirar as pessoas na rua. Isso era uma coisa que a gente discutia muito, até onde, bom, esse poderia ser nosso objetivo. A gente estava em uma coisa muito mais palpável de fazer as pessoas circularem, não necessariamente tirar da rua, mas que a rua não seja o único lugar possível de existência para ela. Isso muda bastante, e talvez na aposta de que essas experiências de circular por outros espaços em si estarem algo de uma falta ali, ou de um desejo, que falta e desejo estão muito próximos, de, bom, talvez aí sim a pessoa, bom, acho que vou fazer outra coisa. Eu acho que nossa aposta era muito para aí, mas tanto como se eu penso na instituição, como eu penso no sujeito que chega ali para mim, eu sou um morador de rua, o trabalho é isso, de suspensão desses significantes, né? E isso não é diferente na clínica em consultório. Muitas vezes o paciente chega para a gente e fala, eu sou depressivo, como se isso explicasse ele, como se isso respondesse todas as questões. E o que a gente faz é exatamente, de novo, suspender esse diagnóstico. Tá, então me fala o que é ser depressivo para você, isso me interessa. A depressão, enquanto genérico no DSM, interessa bulhufas para a gente do lugar da psicanálise, não quer dizer que ela não tenha relevância do outro lado. Mas para a gente isso não é ponto, isso não é questão. É a mesma coisa de, eu sou alcoólatra, eu sou drogado, eu sou morador de rua, né? Na verdade, eu acho que tudo que começa com eu sou é sempre algo a ser suspenso em uma psicanálise, em uma análise, né? O Caligares falava de forma magistral, quando alguém diz quem eu sou, ela está dizendo quem são as vozes que falam, né? Aonde ela se alienou ali, quais são as imagens de ideal, às vezes o oposto, quando a gente pensa na imagem da população de rua, está bem longe de um ideal, mas pelo contrário, é antagônico a isso, marca realmente uma oposição, é algo que não se deve ser, enquanto a gente tem um ideal do que se deveria ser, né? E como isso tem efeitos políticos mesmo, como a sociedade se dá também pela gestão dessas margens, desses ideais aversos, né?
E como as políticas usam isso, às vezes, até de propaganda. Mas Bom, eu acho que é interessante. é só uma questão rapidinha, foi colocada a questão de como seria possível uma clínica psicanalítica apolítica. Isso apareceu num dos comentários de vocês e creio que atravesse toda a prática de ambos, porque os dois estão fora da clínica na questão do setting bastante definido, e aí também podemos incluir a pergunta: o que é um setting? E o quanto essa política, o quanto ali pode se envolver. Vocês, como analistas ou psicólogos, e aí diferenciem bem de qual lugar vocês falam, vocês podem se envolver nessa política enquanto vida na polis e enquanto política de saúde, eleições, vida, bolsonarismo, genocídio e o que mais for. Como vocês veem isso? Sim, eu acho que a pergunta era uma clínica psicanalítica não política. É difícil pensar realmente de que lugar se pergunta isso, mas a política é base, a política surge com a própria civilização. A partir do momento que a gente se junta, é possível ter algo ali de uma lei, de um contrato social que organize essa vida em comum, né? Então, acho que a política surge com a própria civilização. Somos um animal político. Então, a gente tem sempre que incluir a política, eu acho que dentro, seja em consultório, ou seja fora dela, no sentido de qual que é esse discurso político, qual que é a visão de mundo e de sujeito que esse discurso político tem, e no sentido também de qual que é o sujeito que essa política produz, né? Agora a gente está no grupo de estudo, o Léo está com a gente está começando a trabalhar o livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento, diz isso, né? Como as políticas possuem discursos dominantes, esses discursos produzem sujeitos e, consequentemente, produzem sintomas. Então, acho que não, a gente tem que estar sempre atento mesmo à questão do cenário político, ao ambiente que a gente está. O que é diferente de pensar que a gente faz política, né? Eu acho que o ativismo pega muito mal ao analista, não é o nosso lugar, não quer dizer que Pablo, enquanto pessoa, Ivan, enquanto pessoa, Leonardo, enquanto pessoa, não possa ser um ativista político, mas o analista não. Acho que isso é importante, e a psicanálise sempre foi subversiva, né? Eu acho isso interessante, você pegar o mal-estar, por exemplo, e quando a gente pensa o mundo aqui, a gente tem uma grande dicotomia política, né, que seria capitalismo e comunismo, ou socialismo, e a psicanálise sempre bateu nos dois, exatamente porque os dois produzem determinados sujeitos com determinadas formas de sofrimento, então a gente precisa ser crítico à política, mas a gente está inserido no mundo, é o que o Ivan falou, tipo, tem um CTA, por exemplo, ele precisa de um CAPES, são equipamentos públicos, é preciso que a gente avance politicamente para que esses equipamentos tenham condições de trabalhar, né? Eu acho que isso é marcante. Então, se você trabalha numa instituição, de certo modo, você está condicionado a isso. Você está nesse lugar que você tem que participar também ali de certos movimentos e poder inserir dentro do possível algo da psicanálise ali, talvez, né?